Tribunal Supremo procede à leitura de quesitos no caso que envolve o ex-procurador da República, acusado da prática de crime de homicídio frustrado e ofensas corporais. Serviços de investigação criminal apreende mais de 1 tonelada de liamba. O suspeito de tráfico de drogas é apresentado pelo SIC. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece em Angola e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. Fiel de armazém de depósito, localizado no quilómetro 30, na província de Luanda, é suspeito de estar implicado no crime de tráfico de drogas, após o Serviço de Investigação Criminal encontrar no interior do armazém mais de 1 tonelada de liamba. O detalhe desta informação é com a jornalista Edna Firmino. Edna, o suspeito já foi apresentado? Boa tarde. Boa tarde em estúdio, boa tarde extensível aos telespectadores da TV Girassol. O Serviço de Investigação Criminal deteve um cidadão de 47 anos em posse de 54 sacos de 50 quilos de droga do tipo liamba. A proveniência desta droga veio da província de Malange. O cidadão será presente ao Ministério Público para os passos subsequentes. Nós vamos em conversa com o porta-voz de exercício do SIC, Emanuel Capita, que vai nos dar outros subsídios sobre este assunto. Boa tarde, fala em direto para a Rede Girassol. Conta-nos um pouquinho mais sobre este caso. Muito boa tarde, Edna. Muito boa tarde, telespectadores. É verdade, está detido um cidadão de 47 anos de idade envolvido no crime de tráfico de drogas. Dizer que este cidadão recebia esta mercadoria a partir da província de Malange, e os nossos operacionais destacados no Departamento de Narcotráfico ou de combate ao narcotráfico incitaram diligências que culminou com a sua detenção. Estes sacos aqui, se fossem comercializados, cada saco valeria o valor de 150 mil kwanzas. Portanto, o SIC está a trabalhar, tendo em conta ser uma associação criminosa e não apenas ele de modo isolado, no sentido de trazer aos autos outros elementos também. Onde é que este cidadão foi detido? Bom, ele foi detido no município de Viana, no distrito urbano da Baia, precisamente no quilômetro 30, por aquela também ser uma zona muito comercial, tendo em conta o mercado que lá se encontra. Muitos cidadãos fazem das suas residências armazéns. E ele, como tal, cedeu a sua residência, comercializava o produto, e há um pormenor aí que devemos ressaltar: ele deu apenas 2 dias para que todo o produto fosse vendido, e se assim fosse receberia o valor de 100 mil kwanzas. Bom, nós queremos chamar a atenção à juventude, principalmente aos mais velhos, que ao fazerem uso e venda deste produto estão não apenas a maltratar a mente de um cidadão, estão a estragar toda a sociedade, pelo que muitos cidadãos só cometem crimes quando estão impulsionados com essas drogas. E nós não queremos que seja uma recorrente estes cidadãos fazerem uso deste material ou desta droga que só dizima a nossa sociedade. Muito obrigada. Estes são os pronunciamentos do porta-voz em exercício do SIC, Emanuel Capita. Mais sobre este assunto, o caro telespectador poderá acompanhar logo mais às 19h45 no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. A partir do Comando Provincial de Luanda, despedem-se Josemar Manuel e Edna Firmino. Boa tarde. Edna, boa tarde e obrigado. Bancos comerciais angolanos são hoje escutados pelo Instituto Nacional de Habitação. Os desafios da habitação e medidas de impacto estão no centro do encontro que junta em Luanda a instituição pública e as instituições financeiras bancárias privadas nacionais. O desenvolvimento desta informação é com o jornalista Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. É consigo. Viva, muito boa tarde, Adilson Garcia, quem nos acompanha por esta altura. Terminou há instantes este encontro de auscultação aos bancos comerciais, tendo em conta o aviso 9 do Banco Nacional de Angola, que visa a promoção da habitação. Nós vamos à conversa rapidamente com o consultor do Instituto Nacional da Habitação, Augusto Fernandes, para notas prévias daquilo que foi este encontro. Dr. Augusto Fernandes, vamos ao resumo dos contributos que vocês receberam dos bancos comerciais. Boa tarde.
Boa tarde, capitão. Boa tarde à vasta audiência da TV Girassol. A princípio, é uma reunião que visa recolher contributos para a formulação de uma política pública que deve ser levada à consideração superior, onde hoje ouvimos o segundo grupo. A semana passada ouvimos o primeiro, que foi os agentes imobiliários, não é, construtores, empresas de construção e vendedores de habitação. Hoje ouvimos aqueles que financiam a habitação, os bancos comerciais. Levantaram questões que têm que ver com as garantias, levantaram questões que têm que ver com a taxa de juro, levantaram questões que têm que ver com o crédito mal parado e levantaram questões que têm que ver com, não é, a maturidade do período do crédito. Na taxa de juro há uma solicitação de redução da taxa de juro para 3%, no âmbito do aviso 9, e de uma bonificação efetiva da taxa de juro. Ou seja, o Tesouro Nacional pagar os bancos comerciais o diferencial que vai entre a taxa de juro obrigada, que é de 7%, e a taxa de juro de mercado, que é 19,5%. Augusto Fernandes, há uma preocupação e que nos últimos tempos tem estado a circular pelas redes sociais e não só, que dá conta de que os devedores das várias habitações ocorrem o risco de perder as suas residências. Isto é verdade? E se não for, qual é o tratamento que será dado a estes que são os devedores, que se fala-se em 80%? No ordenamento jurídico da República de Angola, quem decide sobre despejos são os tribunais, são os juízes. O que os órgãos gestores da habitação podem fazer é remeter esses processos, instruir para o Ministério Público, remeter aos tribunais, e o Ministério Público, em nome da legalidade, defender o Estado angolano em tribunal. Ou seja, o Ministério Público poderá pedir, não é, o despejo destas famílias, mas isto é o último rácio, é dizer às famílias para ficarem calmas, ninguém vai ficar ao relento, ninguém vai ficar à rua. O que poderá acontecer num primeiro momento é desconto direito para aqueles que trabalham. Os funcionários públicos poderão ser descontados diretamente, os funcionários que trabalham em empresas privadas, assim conforme são descontados o IRT, haverá uma retenção na fonte da entidade patronal para poder fazer a liquidação da prestação. Aqueles que estão em situação de desemprego ou que têm rendimento ligeiramente mais pequeno poderão ser remanejados na mesma urbanização. Suponhamos alguém que vive numa T5, poderá ir para uma T3, quem vive numa T3 e tem melhorias do rendimento vai para uma T5, poderá haver remanejamento para fora da urbanização. Poderemos ter caso de uma família que perdeu o rendimento, já não consegue pagar no Quilamba, mas ainda tem rendimentos que dá para ficar no Zango, ser transferida para o Zango, e a família que está no Zango, que ganhou, tem mais rendimentos, ser transferida para ocupar a habitação no Quilamba. Ou seja, os escritores móveis do Instituto Nacional da Habitação estão na rua a fazer o diagnóstico, terminam esse período em outubro, e a partir daí, não é, vai se formular um conjunto de políticas públicas que passarão por esses 4 vetores que acabei por citar para poder resolver o problema do incumprimento. Porque o Estado tem noção de que as famílias no relento também são responsabilidades do Estado. Se alguém for despejado e ficar na rua, é o Estado também que tem que arranjar habitação para esta pessoa. Muito obrigado, Augusto Fernandes, o consultor do Instituto Nacional de Habitação, ajudando-nos também a compreender a informação que tem estado a circular pelas redes sociais e não só, que dá conta de que os devedores das residências nos diversos projetos públicos correm o risco de perder as suas residências. O que deverá acontecer numa primeira fase é a conversa e encontrar as melhores formas de resolver esta situação. Ora, fala-se em cerca de 80% de proprietários de residências por projetos habitacionais públicos que estão neste momento como devedores. É um assunto que vamos continuar a abordar no Girassol Jornal. Boa tarde, voltamos em próximas oportunidades. Boa tarde, Alberto Capitão. Os terminais de pagamento automático da rede multicaixa têm uma nova funcionalidade que permite a realização de pagamento de compras por via do código QR. Os beneficiários têm de utilizar a aplicação móvel Multicaixa Express sem necessidade de usar o cartão multicaixa físico. A informação foi avançada esta terça-feira pela empresa interbancária de serviços. Segundo o comunicado da EMIS, cerca de 50 mil TPAs já têm esta funcionalidade, que representa 40% do universo dos 190 mil terminais disponíveis no mercado angolano. Com a referida solução, que visa massificar e facilitar as transações financeiras com maior segurança e conforto, os utilizadores do Multicaixa Express
podem efetuar pagamentos de compras nos TPAs recorrendo à leitura do código QR que é gerado no terminal. Para utilizar este meio de pagamento, o operador deve inserir o montante no TPA, mesmo sem o cartão, e o utente abre o seu Multicaixa Express e pressiona o botão Compras apontado à câmara do telemóvel para o código QR que aparece no dispositivo e valida a compra. Entre os benefícios, a EMIS aponta rapidez, segurança por não expor o cartão físico e sustentabilidade, redução de uso de cartões físicos. A EMIS acrescenta que um dos objetivos do lançamento do O estoque da vida pública do país fixou-se em 63,73 mil milhões de dólares no terceiro trimestre do ano em curso. Os dados constam do boletim trimestral do Ministério das Finanças, que aponta uma redução de 5,16% em relação ao trimestre anterior. Comparado ao segundo trimestre de 2023, a dívida pública externa do país registrou uma baixa de 3,76%, fixando-se assim na ordem dos 47,92 mil milhões de dólares. A redução é justificada pelo Ministério das Finanças através da queda do estoque da dívida comercial e bilateral em 7,8% e 4,49% para 19 e 3,95 mil milhões de dólares, respectivamente. Por outro lado, o estoque da dívida interna reduziu 9,19% para 15,82 mil milhões de dólares, liderado pela queda da recompra, e na dívida titulada em 61,21% e 8,62% para 519 milhões de dólares e 13,37 mil milhões de dólares. A dívida interna corresponde aos títulos cujo credor possua uma residência fiscal no país e a externa, os títulos e contratos cujo credor não possua residência fiscal em Angola. Ainda de acordo com o documento do Ministério das Finanças, no pacote das dívidas indiretas não foram incluídos garantias de empresas públicas como a Sonangol e a TAG, e nem o empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Para o economista Daniel Tendo, este recuo tem um peso significativo nas finanças do país. É sempre um sinal positivo quando o teto da nossa dívida pública reduz, porque nós sabemos que nos últimos 3 anos parte do nosso orçamento, ou mais da metade do nosso orçamento geral do Estado, tem servido para o pagamento da dívida pública. Aqui entenda-se dívida pública, a dívida interna como a dívida externa do Estado. Ao se verificar com a execução do segundo trimestre do nosso OGE uma ligeira redução da dívida pública na ordem de 5,16%, é um sinal positivo. Isso mostra alguma sustentabilidade financeira da parte do governo em cumprir as suas responsabilidades. Com base na estratégia de endividamento 2024-2026, o governo angolano traçou como principal objetivo da estratégia da dívida pública comatar as necessidades de financiamento, mantendo o equilíbrio entre a redução do custo de endividamento e a manutenção do risco em níveis sustentáveis. Para o mesmo fim, neste plano, devem ser implementadas ações que garantam a redução da concentração de serviços da dívida nos próximos exercícios econômicos, de formas a não ter um peso na despesa total superior a 45%. Um alerta deve ir para os sacrifícios que têm sido feitos para que o Estado ou o governo cumpra com essas obrigações junto dos seus credores, porque não é bom que estes sacrifícios ponham em causa o tecido social de Angola, nomeadamente a questão dos salários da função pública, que muitas vezes no último mês verificou-se um atraso, tendo em conta essas obrigações que o Estado tem junto dos seus credores. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 privilegia a melhoria dos níveis de segurança alimentar, esclareceu nesta quarta-feira o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Segundo o governante, o Executivo tem vindo a implementar ações concretas para o desenvolvimento dos setores da agricultura, pecuária e pescas, como motor para desenvolver a economia e garantir a segurança alimentar no país.
Ao falar diante dos membros do Conselho da República, José de Lima Massano enfatizou que as ações desenvolvidas pelo Executivo permitirão o acesso a uma alimentação equilibrada, aumento da produção nacional e do emprego. José de Lima Massano apontou alguns programas que constam do PND, Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, para justificar que a segurança alimentar está entre as prioridades do governo. Destacamos o fomento da produção agropecuária, o programa de exploração sustentável dos recursos aquáticos, o fomento da indústria transformadora e a reorganização do comércio interno. Portanto, sempre com este sentido de fortalecer a segurança alimentar. Em Angola estão a ser desenvolvidas iniciativas com vista à elevação dos níveis de segurança alimentar e nutricional. Neste sentido, cerca de 1.200.000 famílias têm recebido apoio técnico para aumentar os níveis de produtividade, suportadas por aproximadamente 7.000 escolas de campo. O ministro explica que a segurança alimentar só será uma realidade quando o país aumentar a produção interna. É apenas com produção nacional em escala que vamos resolver os nossos problemas. Portanto, vimos que importar tem os seus efeitos nefastos sobre a consistência, sobre a resiliência. Continuamos ainda muito dependentes da nossa economia de um fator ou de um produto de exportação que não está sujeito ao nosso controle em relação ao preço, quantidade. Daí que garantir segurança alimentar não pode ser com dependência de importações, com dependência das receitas geradas de exportações de petróleo, pelas características que tem o nosso país, hábitos de trabalho, juventude, terra, água, enfim. E no final da reunião, o Conselho da República recomendou a criação de um órgão que terá a missão de monitorar a evolução alimentar. Criar o Observatório Nacional para Monitoramento da Evolução da Segurança Alimentar em Angola e acelerar o alcance das metas definidas no PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Considerar a possibilidade de se criarem parques agrícolas com equipamentos disponíveis para sua utilização pelos produtores, mediante aluguer, evitando assim que cada exploração agrícola pretenda possuir o seu próprio trator, por exemplo. Vale referenciar que o Conselho da República foi ainda informado sobre o programa de atividades que vão marcar os 50 anos de independência nacional, que deverão decorrer de 11 de novembro deste ano a 31 de dezembro de 2025, sob o lema Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. O ato central das festividades terá lugar no dia 11 de novembro do próximo ano, na Praça da República, ao Memorial Dr. António Agostinho Neto. Na rubrica Dúvidas e Certezas, emitidos esta quarta-feira no Girassol Jornal, abordou sobre a segurança alimentar. Os especialistas ouvidos falam em maior apoio na agricultura familiar, acesso ao crédito e investimentos na indústria. O Alberto Capitão traz tudo sobre a pertinência deste assunto. Boa noite. Está no ar mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Na edição de hoje vamos falar sobre segurança alimentar. O Governo de Angola colocou no centro das prioridades para o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 o alcance da segurança alimentar. Mas a pergunta que fazemos é como atingir este objetivo? Que passos devem ser seguidos? Começamos por ver respondida essa pergunta pelo economista Mário Bernardo, que é o nosso convidado de hoje para a rubrica Dúvidas e Certezas. Temos grandes desafios, porque hoje temos uma produção a nível do setor petrolífero em declínio. Temos a questão da descarbonização e a questão das alterações climáticas como risco iminente. E temos que travar isso com o aumento da nossa produção nacional. Fundamentalmente a agricultura, fundamentalmente as pescas, fundamentalmente a pecuária. Temos toda a necessidade porque temos território, temos clima e temos grandes potencialidades. Portanto, o histórico de Angola leva-nos
efetivamente a colocar a mão na massa e a fazer, convocando nesse quesito o setor privado. Portanto, o setor privado é que deve ser o grande owner desse processo, deve ser o dono desse processo. Aqui a articulação é governo, sociedade civil, ONGs, do ponto de vista de cada um exercer o seu papel. Portanto, temos no setor privado a entidade implementadora e aqui olhamos fundamentalmente para a agricultura familiar, que é no fundo a nossa grande tradição. A grande dúvida do economista Mário Bernardo prende-se com a situação dos privados. Para ele, é fundamental que o governo faça a sua parte e dê espaço aos privados para a concretização deste objetivo. O que temos visto, efetivamente, é que há uma ausência de harmonia por parte de determinados setores. Portanto, temos o executivo a puxar por um lado, temos a sociedade civil, as ONGs a puxar por outro e temos o setor privado bastante perdido dentro deste processo, dentro desse ecossistema. O executivo deve fazer aquilo que é o seu papel, não é? Efetivamente, que é criar condições e fiscalizar que essas ações sejam coordenadas e implementadas pelo setor privado. A sociedade civil deve preparar as comunidades e fazer essa articulação com as famílias para que se materialize essa agenda. E o setor privado deve ir buscar recursos, deve mobilizar o sistema financeiro no sentido de garantir que essa agenda efetivamente se aporte. Se todos, na sua condição, exercer o seu papel, porque nós temos condições naturais objetivas, poderemos ter prosperidade a médio e longo prazo. Sendo os agricultores familiares o garante da produção nacional, é importante que estes recebam mais apoios, desde a formação técnica até o acesso ao crédito. É esta a certeza do economista para o alcance do objetivo da segurança alimentar em Angola. Devemos potenciá-las, devemos garantir que as condições em face dos desafios atuais sejam bem melhores do que as condições de ontem. Portanto, falta fertilizantes, falta condições para se garantir a mecanização agrícola. Elas precisam de tratores, efetivamente, para preparar a terra. Precisam hoje de suporte tecnológico para garantir que os nossos solos sejam utilizados na sua máxima rentabilidade. Nutrientes e preparação dos hectares, isso precisamos de algum estudo. Significa dizer que todos podemos fazer efetivamente esse papel, não é? Apesar dos vários desafios que ainda temos, então são elas que no fundo são os grandes garantes e devemos todos estimulá-las, devemos todos incentivá-las. Os desafios da segurança alimentar foi o tema central da edição de hoje da rubrica Dúvidas e Certezas. Um tema que também chamou a atenção dos conselheiros da República que participaram hoje da segunda reunião ordinária, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. É este o grande desafio do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, o alcance da segurança alimentar. Para tal, é preciso que continuem a ser feitos investimentos no setor da agricultura, da pecuária, da pesca e nos principais setores que têm que ver com o desenvolvimento da economia angolana. Nós ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana. Renovados votos de Boa Tarde Angola, o Comitê Provincial do MPLA, em Luanda, coordenado pelo camarada Manuel Homem, primeiro secretário do MPLA na província de Luanda, realiza uma palestra sobre os feitos do nacionalista político e escritor Agostinho André Mendes de Carvalho Wayanga Chito. A atividade acontece no anfiteatro do Comitê Municipal do Partido, no Icoli Bengo, e é para lá que estendemos o sinal ao encontro do jornalista Simão João. Simão, boa tarde. Quais são os desenvolvimentos desta atividade? Boa tarde, Adilson Garcia, e também extensivo aos telespectadores a esta hora. De facto, respondemos a partir do município de Colibengo, a terra natal de Wayanga Chito, que hoje está a ser aqui homenageado no seu centenário. Um encontro que, portanto, está a ser realizado pelo Comitê Provincial do
o MPLA. E eu agora vou à conversa com o segundo secretário provincial do MPLA em Luanda, Hermelindo Pereira. Muito boa tarde. Um momento que visa homenagear o centenário de Wayanga Chito. Que significado tem, de facto, este momento aqui em Icolibé? Bom, nós estamos aqui, boa tarde, a celebrar o centenário do Agostinho Mendes de Carvalho, Wayanga Chito. Portanto, o significado que tem, portanto, nós estamos hoje a celebrar o nascimento de 100 anos de um dos maiores filhos que Angola já viu nascer. Portanto, este nacionalista angolano, escritor, embaixador, político, politólogo, portanto, com todas as façanhas que conhecemos de Mendes de Carvalho. Sobretudo porque, para além disso, foi um grande militante do MPLA. Portanto, a sua trajetória toda profissional de luta está ligada à história, portanto, do MPLA. Então viemos juntar-nos à família, ao programa que a família tem para celebrar o centenário, e nós também, Comitê Provincial do Partido, reservamos alguns momentos. Portanto, hoje, dia 23, dia 29 teremos uma outra atividade e no dia 30 também teremos outra atividade com a família. Para hoje trazemos uma palestra que vem retratar a vida e obra de Mendes de Carvalho. Para o efeito, convidamos o professor Dr. Mwanza, que nos fez uma incursão sobre a vida e obra de Agostinho Mendes de Carvalho, Wayanga Chito. Portanto, e fê-lo em duas dimensões, enquanto pessoa, que ele chama Agostinho Mendes de Carvalho, e enquanto escritor, que é o Wayanga Chito. Portanto, podemos aqui viver bons momentos, porquanto podemos revisitar as obras de Agostinho Mendes de Carvalho, Wayanga Chito, e conseguimos hoje esmiuçar algumas coisas que alguns de nós fazíamos a leitura, mas não conseguíamos tirar, se calhar, o conteúdo completo dessas obras. Ele, como especialista, fez um percurso a essas obras e que nos permitiu, de facto, poder aferir que Agostinho Mendes de Carvalho, Wayanga Chito, já estava adiantado no seu pensamento. Portanto, já previa a Angola do futuro. Creio que enquanto dirigente, enquanto político, portanto, a visão permitia-lhe adivinhar a Angola que teríamos agora. E apresentava algumas soluções que acreditamos nós que hoje ainda são válidas também. Estamos a falar de um homem ligado às artes. De que forma é que a juventude deve lembrar os feitos de Agostinho Mendes de Carvalho e Wayanga Chito, sobretudo no mundo literário? Bom, o feito já está. Portanto, foi a boa iniciativa que teve, portanto, o nosso governo, o executivo, de introduzir, portanto, nos conteúdos, nos manuais escolares, as obras de Wayanga Chito. Portanto, é uma forma de fazê-lo. Portanto, temos visto também nas músicas, na musicalidade, a serem inseridas os conteúdos de Wayanga Chito. Portanto, acho que são esses os elementos que põem e fazem, portanto, uma obra sobreviver no tempo. Temos conhecimento também de noutras latitudes, algumas universidades, institutos superiores que já têm estado a fazer estudos sobre a vida e obra de Wayanga Chito. Portanto, não há uma melhor maneira de perpetuar os seus ensinamentos, as suas escrituras, do que, portanto, esta de estudar e estar sempre presente na cultura, na música e na vida cotidiana do nosso país. Muito obrigado, Hermelindo Pereira, ele que é o segundo secretário provincial do Comitê do MPLA aqui em Luanda. Hoje, portanto, o Wayanga Chito, neste seu centenário, se em vida estivesse, estaria então a completar 100 anos. E Colibengo foi o local escolhido, a sua terra natal, para então homenagear o Wayanga Chito, aquilo que foram seus feitos ligados à literatura. Também estamos a falar de um enfermeiro, e são vários, portanto, as multifacéticas que constam do currículo de Agostinho Mendes de Carvalho, Wayanga Chito. Adilson Garcia, de momento é tudo a partir do município de Colibengo. A despedida são de Silva Pedro e Simão João. Boa tarde. E Colibengo, que será elevada à província. Muito obrigado, Simão João. Obrigado.
O MPLA e o Partido Comunista do Vietnã assinaram hoje, quinta-feira, um acordo de cooperação que vai dar um novo impulso às relações bilaterais entre as duas formações políticas, ambas no poder, e a reforçar o entrosamento nos domínios de interesse comum. Além das consultas para a concertação de posições na arena internacional, o documento rubricado prevê, de igual modo, a formação de quadros, a troca de delegações, bem como o aconselhamento econômico dos respectivos governos, com o fim de se encontrar as melhores formas de investimento com base na economia de mercado. Pelo MPLA, assinou o acordo o secretário do Birro Político para as Relações Internacionais, Manuel Augusto, e pelo Partido Comunista do Vietnã, o secretário do Comitê Central e chefe da Comissão de Relações Exteriores, Liuang Trang. Na sequência, Manuel Augusto reuniu-se também com o membro permanente do secretariado do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, Long Kong. Os políticos passaram em revista a situação política global, com destaque para as respectivas regiões. O cessar-fogo na República Democrática do Congo mereceu também, da parte do vietnamita, o reconhecimento dos esforços do chefe de Estado, João Lourenço, que, na qualidade de campeão da paz e de reconciliação, tem desempenhado um papel fundamental na facilitação do diálogo político-diplomático entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, visando a estabilização daquela região dos Grandes Lagos. O El Jeco do Madagascar recebeu e empatou frente ao Desportivo da Lunda Sul por um golo no primeiro jogo de acesso à fase de grupos da Taça Nelson Mandela. O gigante 11 de novembro esteve fechado ao público, mas a bola rolou com intensidade. O El Jeco Plus usou o fator casa para dar as boas-vindas ao Desportivo da Lunda Sul nas Afrotaças. As Águias do Madagascar inauguraram um marcador aos 15 minutos, com cabeceamento do avançado Safid Jan. Aos 21 minutos, a equipa sensação do girabola passado por pouco restabelecia a igualdade. O técnico dos Lundas, Maurílio Silva, ainda na primeira parte trocou Joca por Chimba aos 29 minutos para tentar dar alguns passos de Tianda. Todavia, os anfitriões não facilitavam. Na etapa complementar, o estreante na prova africana voltou refrescado do balneário e o avançado Rupson empatou a partida a uma bola aos 59 minutos. Aos 77, uma confusão na pequena área do El Jeco não foi suficiente para ampliar o placar a favor da formação angolana. No final do encontro, o técnico do El Jeco, André Idelcourt, afirmou que a consistência do seu conjunto não foi suficiente para sustentar o resultado que trazia da primeira parte. Nós começamos bem a primeira parte, pode-se ver o jogo, mas infelizmente houve uma negligência da parte da nossa equipa, mas tentamos várias vezes marcar e infelizmente não conseguimos, é que foi com que o jogo fosse empate. Por sua vez, Maurílio Silva, timoneiro do Desportivo da Lunda Sul, admitiu que não conhecia o adversário, porém fez as mexidas necessárias para dar uma resposta à altura. Tivemos que fazer uma troca já no primeiro tempo, depois aí com duas mexidas que eu fiz com 10 a 15 minutos do segundo tempo, foi onde a nossa equipe cresceu, teve mais propriedade, mesmo assim correu algum risco, mas tudo isso é passível de uma estreia, né? A nossa equipe, muitos atletas aí não haviam jogado essa competição ainda, estavam aquela ansiedade, aquela coisa de... Aí depois que tudo sai, tudo passa, as coisas vão ao normal. Então nós temos aqui resolver os nossos problemas internos primeiro para depois fazermos o melhor e, se Deus quiser, conseguir a classificação na próxima rodada. O segundo duelo de apuramento, a Taça Nelson Mandela, acontece neste domingo, 25 às 15 horas, também no 11 de novembro, e o Desportivo da Lunda Sul será o dono da casa. Ainda em matéria desportiva, a questão financeira para a realização das atividades afetas ao Ministério da Juventude e Desportos para 2025 marcou o encontro entre o ministro Rui Falcão e a ministra das Finanças, Vera Daves, em Luanda.
A sala de reuniões do Ministério da Juventude e Desportos foi o palco do encontro entre o ministro Rui Falcão e a ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Souza. O dinheiro para a finalização das infraestruturas desportivas em construção no país, as dívidas e a efetivação da lei do mecenato, bem como o Fundo de Apoio à Juventude e Desporto, foram, segundo o ministro Rui Falcão, alguns dos assuntos que marcaram o encontro. Nós analisamos todos os vetores. A par do Ministério, vimos as questões do Fundo de Apoio à Juventude e ao Desporto, vimos a questão do Centro Nacional de Medicina do Desporto, vimos todos os vetores. Vimos a questão das dívidas. As dívidas não são só com empresários, são também com outras áreas. E então estivemos a reequacionar tudo isso, passamos muito ligeiramente em revista a questão do mecenato, as formas futuras de tratamento desse processo. Temos algumas responsabilidades também, algumas contribuições que devemos dar ao Ministério das Finanças no sentido de agilizarmos, digamos que, a participação de todos neste processo agora de alargamento da atividade física no país. Sem avançar o valor financeiro discutido, Rui Falcão garantiu que as obras em execução nas províncias do Ambo, Uís e Bengo estão na linha das prioridades. Ou seja, os números vão ser públicos. Nós tivemos agora a definir o quadro geral para 2025, sendo que o Ministério apresentou uma base para discussão. Essa base foi aceita, vamos continuar a trabalhar e tão logo os órgãos competentes aprovem o orçamento, vocês terão acesso aos números. Agora ainda não há números definitivos, já há indicadores, não é? Há responsabilidades que estão em curso e que nós temos que assumir. Vocês sabem que nós estamos a construir o estádio do Uís, o estádio do Ambo, o Centro Especial de Treinamento do Bengo. Portanto, são obras que não podem parar. E essa neste momento é a nossa prioridade, havendo outras. Eu acabei de citar aqui o caso da Tundavala, né? O investimento ao desporto escolar foi igualmente um assunto que mereceu a análise dos gestores. Naturalmente, é preciso não perder de vista que nós assumimos a responsabilidade de melhorar o quadro geral de participação. E isso implica aumentar a participação na base. Desporto escolar, desporto comunitário, infraestruturas, formação de quadros, e isso implica custos. Portanto, se queremos, de facto, do ponto de vista político, dar esse passo, né, do ponto de vista prático, temos que criar as condições. As atividades programadas para a celebração dos 50 anos da nossa independência estão devidamente acauteladas e a comissão organizadora destas festividades será apresentada brevemente em Luanda. Agora a parte internacional. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários disse que mais de uma dúzia de caminhões de ajuda, incluindo alguns do Programa Mundial de Alimentos e da Organização Internacional para as Migrações, já cruzaram a fronteira de Adre para Darfur, vindos de Chad. De acordo com um porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, disse em Nova Iorque, na quarta-feira, que os caminhões da PMA estavam a transportar sorgo, leguminosas, óleo e arroz, que beneficiarão cerca de 13 mil pessoas que correm risco de fome. O Programa Mundial de Alimentos está a aumentar a assistência alimentar no Sudão e pretende apoiar mais de 8 milhões de homens, mulheres e crianças até o final deste ano. Os serviços de saúde de Macau aconselharam na sexta-feira passada a vacinação contra a Mpox com 2 doses aos profissionais de saúde e às pessoas de alto risco, incluindo as que praticam atos sexuais arbitrários ou com parceiros sexuais múltiplos. A vacinação contra o Mpox é gratuita para os habitantes com estatuto de residentes, mas para a mão de obra vinda do exterior, incluindo da China continental, as 2 doses da vacina custam equivalente a 392 euros na moeda local. Vamos agora mais um intervalo. Não perca ainda hoje primeira Conferência Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Belas acontece na centralidade do Quilamba. Até já, volte connosco depois do intervalo.
Seja bem-vindo à última parte desta edição do Hoje Notícias. A Academia Diplomática Venâncio de Moura, localizada na centralidade do Quilamba, acolhe a primeira Conferência Municipal do Comitê Local de Direitos Humanos e Cidadania de Belas. Susana Ângelo encontra-se no local e é para lá onde vamos para atualizar a informação. Susana, boa tarde. É consigo. Boa tarde. Construção da cultura de valorização dos direitos humanos é o lema desta conferência, que junta aqui na Academia Venâncio de Moura académicos, associações de defesa dos direitos humanos, autoridades tradicionais e também religiosas. Este evento conta com distintas individualidades do governo angolano e também das Nações Unidas, mas nós vamos conversar a seguir com a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Ana Celeste Januário. Senhora Secretária, boa tarde. Muitos desafios e também avanços no que diz respeito aos direitos humanos no nosso país? Muito boa tarde. Sim, nós, Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, no âmbito da implementação da Estratégia Nacional dos Direitos Humanos e do seu plano de ação para 2024, temos programado uma série de atividades. A nível da província de Luanda, nós estamos a realizar a nossa quarta atividade, que são atividades de reforço dos comitês, do Comitê de Direitos Humanos da província e também dos comitês de direitos humanos a nível dos municípios e do distrito. Já tivemos atividade no município de Cacoaco, no município de Viana, no município de Talatona e agora estamos no município de Bela. A nível de todos os municípios de Luanda, temos cobertura completa, temos comitê provincial, recentemente renovado por Sua Excelência, Sr. Governador, e temos agora também já criados todos os comitês municipais. O município do Kazenga, o município de Talatona e o município de Belas também são municípios que já têm os comitês incorporados também nos seus distritos e comunas. Por que é importante termos estes mecanismos a nível local de direitos humanos? Porque, nos termos da estratégia, nós pretendemos ter, em todo lugar onde tem um cidadão, uma estrutura que cuide dos direitos humanos. E essa estrutura é uma estrutura com uma composição mista, integrada por membros da administração, representantes de instituições do Estado, mas também representantes da sociedade civil, autoridades tradicionais, líderes religiosos, membros de associações. Para quê? Para desenvolver, sobretudo, dois tipos de atividades. Atividades de promoção dos direitos humanos e atividade de proteção. Sabemos que a falta de conhecimento dos direitos é um dos desafios que vocês têm estado a enfrentar naquilo que é a vossa atuação. Quais são os outros? Sim, nos termos da Estratégia Nacional dos Direitos Humanos, o principal problema encontrado é a questão do desconhecimento por parte de muitos cidadãos ainda dos seus direitos e da própria Constituição. E então, como é que se resolve essa questão? Com muita atividade de capacitação, sensibilização, divulgação. E como temos sempre dito, todos os atores são importantes, inclusive também a comunicação social. Quais são os outros problemas? Problemas ligados ao acesso e a garantia dos direitos económicos, sociais e culturais. Estamos a falar também de questões ligadas aos direitos civis e políticos, questões ligadas à violência doméstica, ao respeito dos direitos da mulher, os direitos da criança, questões ligadas às pessoas com deficiência e grupos minoritários ou grupos mais vulneráveis. Estamos aqui a falar de pessoas em situação de necessidade especial e de atendimento especial. No discurso, a Secretária de Estado mencionou que... Palavras da Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Ana Celeste, dando conta aqui da importância desta conferência que visa, de resto, capacitar as organizações para melhor responderem aquilo que são os anseios deste organismo no que diz respeito aos direitos humanos. Rede Girassol no palco da Conferência dos Direitos Humanos com Song Magalhães e Susana Ângelo. Boa tarde. Susana, boa tarde e obrigado por essa partilha de informações. Nós seguimos. Amanhã desta quinta-feira, no Tribunal Supremo, esteve reservada a leitura de quesitos do caso que envolve o ex-procurador da República, que atuava na província do Kwanza Norte, Alceu Legário Alexandre António. Ele vai acusado do crime de homicídio frustrado e ofensas corporais a um cidadão. A jornalista Manuela Costa desenvolve o assunto. Boa tarde, Manuela. Quais são os seus apontamentos?
Viva Adilson, boa tarde. Extensivo para a audiência da Rede de Girassol. Estamos aqui no Tribunal Supremo, onde já terminou esta sessão de julgamento e hoje foi dedicada à leitura dos quesitos. São 32 quesitos que foram apresentados nesta sessão de hoje e para compreendermos um pouco do que marcou esta audiência, vamos agora à conversa com Wilson Fernandes, que é a defesa do ex-procurador Oligário, que está aqui a defender. Nesta sessão de hoje, o que é que ficou marcado? Olha, hoje o que ficou marcado é a publicação dos quesitos. A publicação dos quesitos é um dos momentos naquilo que, na tramitação processual em que, após a produção de prova, após a publicação das alegações, e vem a fase então dos quesitos, para analisar, faz-se um conjunto de perguntas nesta fase, né, para se analisar se estão ou não provados determinadas questões que foram discutidas em sede de produção de prova. Está satisfeito com aquilo que foi apresentado? Não, na verdade o que foi apresentado foi justamente aquilo que nós tínhamos colocado em carteira. Felizmente a veneranda colocou como quesitos. E felizmente vamos ter na próxima audiência a resposta dos quesitos, né? Porque é da resposta dos quesitos que virá então a dota sentença ou a dota acórdão. Então, daquilo que nós havíamos preparado foi exatamente aquilo que a veneranda quesitou e agora vamos aguardar então a resposta destes quesitos e posterior acórdão. Pensa que o seu constituinte, não sei se é assim que se diz, tem a possibilidade de sair inocentado deste caso? Esta é uma questão que eu deixo à guisa da veneranda, porque os autos são claros, são precisos e o processo está recheado de provas. O novo Código de Processo Penal traz uma figura diferente da figura anterior. O digno magistrado do Ministério Público promoveu numa outra situação, ou seja, nós estamos a falar do crime tentado, né? E hoje surgiu a questão, o digno magistrado promoveu para... Não, o anterior foi frustrado, agora o digno promoveu para a tentativa. Nós entendemos que avançar para a tentativa estaríamos a extravasar aquilo que efetivamente ocorreu nos autos, ocorreu no processo. Porque se não vejamos, foi comprovado, pelo menos isso foi um dado e é algo que houve confissão, inclusive, quer do ofendido, não é? Quer do arguido. A data dos factos, o disparo feito não foi efetivamente diante dos jovens que estavam a conflituar com o procurador. Era um jovem que estava equidistante, nem sequer estava no local efetivo do espaço, não é? E a questão que se coloca aí, houve ou não dolo naquele espaço, houve ou não vontade do procurador disparar para o ofendido? Aqui as palavras do advogado de defesa de Alceu Antônio, o ex-procurador colocado na província do Kwanza Norte, que hoje mesmo foi aqui apresentada então a leitura dos quesitos e ficou aqui marcado também para o dia 5 de setembro a leitura do acórdão. Vamos até lá aguardar e continuar a acompanhar este caso de Alceu Antônio, que responde pelo crime de homicídio frustrado. As imagens são do António Matamba e Manuela Costa. Boa tarde. Boa tarde, Manuela, e obrigado. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.